Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para debatermos assuntos importantes em relação aos portos do Brasil e também em relação aos portos internacionais. O assunto desta semana é nada mais, nada menos do que capacitação e tecnologia da informação. Para isso, eu recebo César Augusto Romanucci, ele é diretor da Business and Exchange School. César, obrigado pela tua presença aqui. Recebo também hoje um especialista na área de tecnologia da informação, Daniel Lins, que é vice-presidente da Cargo Snap na América Latina. Daniel, obrigado pela tua presença. Obrigado, senhor. Para iniciarmos o nosso debate, vou transferir uma pergunta para o Daniel, para que ele consiga compartilhar com todos os nossos telespectadores a experiência que você tem, principalmente no business portuário na América Latina. Daniel, qual é a mentalidade dos empresários na América Latina em comparação com a mentalidade dos empresários aqui no Brasil? Existe uma diferença cultural e também focada em negócios bastante grande? Empreender em qualquer lugar do mundo é um desafio razoável. Algumas coisas o Brasil tem de diferente, né? Nós somos... O mindset do brasileiro é muito interessante. O mindset de inovação, sempre buscar melhorias e nunca pensar dentro da caixa. Mas a gente também tem outros problemas, que são falta de planejamento. O brasileiro ele tem, por necessidade, às vezes, não se planejar e fazer as coisas correndo e fazendo as coisas para ganhar tempo. Uma outra questão que influencia bastante nos negócios no Brasil são a parte tributária, onde a gente tem, não só no segmento de tecnologia, mas no segmento aduaneiro, de escola, seja lá qual for o negócio, a parte tributária é muito complexa. E quando nós fazemos negócios com o exterior, explicar a eles esse tipo de tributação, esse tipo de... A complexidade tributária que nós temos é bastante complicada, principalmente quando você vai transicionar, talvez, este conhecimento e o regramento para empresas internacionais, Daniel. Exatamente. No nosso caso, na Cargo Snap, por exemplo, como que funciona? A Cargo Snap ela é uma empresa holandesa que tem negócios ao redor do mundo. No Brasil, especificamente, nós precisávamos abrir uma empresa brasileira porque eu preciso faturar o serviço em reais. Eu não consigo simplesmente remeter esse dinheiro para o exterior. A gente tem negócio nos Estados Unidos, nessa mesma plataforma, onde eu consigo vender em euro para o cliente americano sem maiores problemas. Isso para mim, eu preciso abrir uma empresa brasileira, gerar todo o aparato legal para poder faturar contra o meu cliente usando uma nota fiscal. Esse tipo de burocracia impede muitas empresas de empreender ou de empreender corretamente com planejamento tributário, sabendo quais são os seus custos. E grande explorando parte até tem um pouco sucesso. mais, você tem até a bitributação dentro desse processo, porque muitas vezes você fatura para o teu cliente final e você precisa também transferir este valor para empresas internacionais. E muitas vezes você acaba pagando o imposto nas duas pontas. E esse imposto também, Daniel, ele é um imposto que está vinculado muitas vezes à questão de serviços, e aí você segue um regramento para a prestação de serviço, aí você tem um regramento para softwares, comercialização de softwares, e aí para hardware você tem um outro tipo de regramento também, o que é muito complicado para essas empresas internacionais entenderem todo este regramento que nós temos no Brasil. Isso encarece o produto final, né, e tira a competitividade do produto brasileiro ou de inovações brasileiras. Mas, como você me perguntou a respeito do quais são as diferenças. A diferença é que o brasileiro consegue, no meio de tudo isso, e com todas essas dificuldades, criar situações, inovações e pensar fora da caixa e achar soluções interessantes e que trazem resultados efetivos para o seu negócio e para seus clientes. Então, acho que é isso. Esse é um dos caminhos. E César, a gente sabe que a sua empresa, ela prepara muitos profissionais para esse segmento portuário, levando muitas vezes estudantes para conhecer portos não só do Brasil, mas portos internacionais também. Quando você vai fazer essas visitas em portos internacionais,
A questão tributária é algo abordado por essas empresas internacionais? Esse regramento também é abordado ou isso é uma particularidade do Brasil? Isso é uma coisa bastante interessante. Eu tenho até um caso de um dos meus parceiros. Hoje a BES tem uma parceria com a APEC, que é um instituto de Antuérpia, né, de referência no mundo. E o CEO da APEC, ele tem um produto separado da área portuária que ele exporta para todo mundo. E no Brasil, ele não traz esse produto pela dificuldade tributária que tem do produto final, valores, e ele deixou o Brasil como segundo plano para exportar e importar esse produto devido à carga tributária. E é comentado sim, porque os intercâmbios que a gente faz tem alguns cursos, né, na área de gestão e logística. Só para você ter uma ideia, é tão importante essa parte tributária, a parte de direito também, que a gente está criando um programa exclusivo para executivos na área de direito portuário, né? Justamente por tudo que o Daniel falou, dessa complexidade tributária que a gente tem aqui no Brasil. No Brasil. E muitas vezes, eu particularmente, quando eu fiquei sabendo pela produção que você vinha ao programa, fiquei pensando muito em relação ao que hoje nós estamos desenvolvendo nesta questão da capacitação. E a gente percebe aí que muitos executivos, né, o alto escalão das empresas, já fizeram aí um benchmarking bastante grande com empresas internacionais. A gente percebe também que os estudantes, por si só, cada vez mais se interessam por esse segmento, por ser um segmento internacional e também estão se capacitando para isso. Mas não fica um gap aí no meio de capacitação para as pessoas que hoje exercem funções nos terminais e trabalham efetivamente na operação dos terminais, César? Existe, e essa é uma coisa que a BES está pensando muito para o futuro, certo? Para você ter uma ideia, hoje a miscigenação dos nossos programas e a procura dessas pessoas do operacional, mesmo sendo programas para a área de gestão, é tão grande que nós já chegamos a levar estivadores para o nosso programa. Então, isso é bastante interessante porque eles têm essa dificuldade. Hoje, a capacitação na área portuária, a gente sabe que tem poucos cursos hoje sendo desenvolvidos e feitos aqui no Brasil. Existe realmente um déficit muito grande. A área operacional nem se fala, é a que tem mais déficit nesses tipos de curso. Mas, com os cursos da BES que a gente está realizando, mesmo o pessoal da área operacional quer tirar um proveito de um curso como esse, quer se especializar. Talvez nem proveito, que é conhecimento mesmo, quer buscar mais conhecimento. Buscar mais conhecimento, porque é uma forma de eles trazerem alguma informação de um porto de fora, certo? Para trazer uma ideia ou uma inovação aqui. É difícil, mas com esse aprendizado, acredito que as mudanças vão acontecer. Só para você ter uma ideia, nós estamos trazendo um CEO aqui para o Brasil, da APEC, para lecionar um curso de gestão e logística portuária. E o interessante é que dentro desse curso existe uma matéria chamada marketing portuário. É uma matéria inovadora que hoje em nenhuma instituição no Brasil ela é dada na sua profundidade. E então os alunos... O que seria essa matéria? Hã? O que seria essa matéria, sério, especificamente? Marketing portuário é um conceito novo, principalmente nos portos da Holanda e da Bélgica, que é como fazer o porto se vender. Porque o meu porto é o melhor que o seu na parte comercial. Eu quero você como cliente, quero as empresas, eu quero trazer as empresas grandes para mim e não para você. Ainda mais porque hoje, principalmente na Europa, os portos, apesar de Rotterdam, Bélgica, serem portos conceituados, eles têm muitos gaps para aumentar o porto e assim em outras coisas. Então, o que eles querem? Transformar um porto, como eu comentei, eu quero falar assim, meu porto tem, para você, comercialmente, é melhor do que o outro. E essa matéria é justamente isso, mostrar como fazer isso, fazer um marketing do porto, né?
potencializar as qualidades individuais de cada É uma coisa muito porto. interessante. E todos os alunos que fizeram esse curso, hoje eles têm um conhecimento diferente, né? Eu acho que esse é o start para mudar esses processos dentro dos portos de Santos. Daniel, quando eu li o press release da Cargo Snap, uma das informações que eu coletei nesse press release da tua companhia foi a não necessidade de treinamento para a utilização da tecnologia hoje da Cargo Snap. Isso não é só um privilégio da Cargo Snap, a gente sabe que existem inúmeras plataformas hoje que eu chamo de plug and play, né? Você pluga e acaba utilizando by yourself, para você mesmo, você consegue se utilizar. Mas, fazendo um paralelismo com a questão da capacitação, a gente percebe hoje que o usuário por si só consegue se utilizar destas ferramentas a partir do próprio conhecimento, mas também ainda fica uma grande lacuna na questão do suporte e desenvolvimento. Ou seja, eu preciso capacitar também pessoas para não só utilizar estas plataformas, mas para prestar o suporte e a manutenção a esses produtos, a esses aplicativos. Você tem deficiência, por exemplo, na tua companhia para contratação de desenvolvedores, DBAs, que são gestores para banco de dados, e são profissionais que precisam de mais qualificação para continuar atuando, por exemplo, no segmento portuário? Não. Na parte de desenvolvimento, as pessoas tecnológicas, essas pessoas do millennials, são pessoas que têm esse mindset. Os nossos usuários, eles precisam de uma doutrinação. Então, eu não tenho dificuldades em encontrar profissionais, desenvolvedores e profissionais de tecnologia. Eles, por si só, já têm por essa natureza de desenvolver, descobrir e fazer as coisas. Mas talvez não seja aí o ponto também de desenvolver profissionais que hoje estão na área operacional portuária, por exemplo, que de alguma maneira vêm perdendo postos de trabalho em virtude da tecnologia, para que esses profissionais possam atuar também nesse segmento? Acredito que não. Nós vamos precisar dos desenvolvedores e vamos precisar da massa. São perfis de profissionais diferentes. Então, nós temos o perfil operacional, é um perfil batalhador, um perfil que tem interesse e gosta da atividade manual, e temos o perfil do desenvolvedor, que desenvolve atividades intelectuais atrás de uma mesa, num computador, sem interação com pessoas. São perfis diferentes. Quando você me pergunta se essa pode ser uma ferramenta de transformação, eu acredito que sim. O Cargo Snap, ele tem por definição sem treinamento. Então, quando você dá essa responsabilidade para um profissional de operação, ele pode sim se desenvolver e desenvolver essa aptidão e essa habilidade de ter essa consciência de que o processo é importante. Passando pela liderança, top-down, e dizendo, façam, porque isso é importante para os nossos clientes, é importante para a companhia. Mas desperte nele que ele é a figura importante, ele é o coletor, ele é o start de todo o processo dentro do nosso aplicativo. Eu tenho uma opinião particular em relação a todo esse processo. Eu quero crer que sem um bom analista de negócio, muito dificilmente a gente consiga desenvolver soluções que são particulares e necessárias à realidade de cada porto. Eu acho que se utilizar da experiência operacional, principalmente dessas pessoas que estão lá no dia a dia do porto, para que possam contribuir com a análise do negócio para o desenvolvimento, eu acho que a gente contribui muito nesse processo de crescimento nos portos brasileiros. Porto Negócios vai para um breve intervalo. Vou deixar uma pergunta para os nossos dois convidados. Ambos possuem extremo conhecimento internacional, especialmente no Porto de Rotterdam. Quanto tempo demorará para que o Porto de Santos venha a se comparar tecnicamente e tecnologicamente com o Porto de Rotterdam? Porto Negócios vai para um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com Porto Negócios, eu sou Maxwell Rodrigues e hoje o assunto é tecnologia e capacitação. Recebo nos estúdios da Santa Cecília TV César Augusto Romanucci, diretor da Business e Exchange School, e Daniel Lins, vice-presidente da América Latina da Cargo Snap. No último bloco, deixei uma pergunta para os nossos dois convidados em virtude do conhecimento que eles possuem internacionalmente. Quanto tempo falta para que nós possamos nos comparar tecnologicamente ao Porto de Rotterdam?
apesar de não ser o porto mais automatizado do mundo, né, ele leva o brand, mas existem já hoje portos que são muito mais focados em robótica, até propriamente do que Rotterdam. Mas na tua visão, quanto tempo falta para que nós possamos aí, pelo menos, tentar nos equipararmos tecnologicamente em relação ao porto de Rotterdam? O Porto de Santos é um porto, dentro da realidade brasileira, da América Latina, um porto muito bem preparado. Eu não vejo assim uma grande distância tecnológica, eu não acredito que seja um grande salto. Eu acho que passa por investimentos e passa aí sim por vontade dos empresários. Mas eu queria tocar num assunto, que os portos europeus funcionam bem porque eles usam as atividades auxiliares dos portos. Por exemplo, um Redex hoje no Brasil ele é subutilizado porque ele tem custos altos. Ao passo que na Europa você tem terminais que fazem esse papel com um custo mais interessante. Então, a eficiência do porto passa pelas eficiências de todas as atividades que orbita ao redor do porto. E que no Brasil, por questões de custos, os exportadores ou importadores preferem bypassar esses prestadores de serviço para ganhar alguma vantagem financeira e travam o porto do ponto de vista operacional. Então, eu acredito, essa é uma opinião minha, eu já fui gestor de uma grande empresa multinacional na área de logística e priorizava esses periféricos, Redex, EADs, transportadoras, armazéns, e desinchava a estrutura portuária. Então, também essa cultura brasileira de não prestigiar essa estrutura periférica que acaba trazendo... Mas aí a gente precisa fazer um paralelismo em relação aos desafios que a gente possui. Eu acho que você foi muito feliz na tua colocação, mas o grande desafio hoje, eu quero crer que ele está relacionado diretamente à questão do armazenamento em zona primária. A gente precisa transferir o armazenamento para a zona secundária e deixar a movimentação, a agilidade para a zona primária. Esse é um grande desafio que a gente tem. Muito grande. Eu tenho uma coisa bastante interessante para comentar. E também planejamento. Na capacitação que a gente faz no Porto de Antuérpia, no último que a gente fez, os alunos ficaram boquiabertos. Por quê? Na apresentação, eles mostram o porto, sério, 50 anos para frente. Quando nós assistimos essa apresentação de 50 anos para frente, a gente ficou imaginando, né? Eles já estão pensando além. Eu nunca vi aqui nenhuma capacitação, nenhum curso aqui em Santos, algo parecido. Eles mostraram para nós no Brasil, 50 anos para frente. Eu concordo, mas no Brasil a gente acha que planejamento, né, está muito ligado à previsibilidade. Sem dúvida, né? sem dúvida. E eu acho que a previsibilidade é importante no planejamento, mas isso não está vinculado à precisão. Né? Muitas vezes aqui no Brasil, a gente acha que talvez de alguma forma planejar, a gente precisa ser preciso em 100% da totalidade. Não, sim, o planejamento ele é cíclico, sim, ele sofre transformações ao longo do curso, mas você precisa saber aonde apontar, aonde você quer chegar. Voltando àquela primeira questão, você perguntou qual é a diferença do mindset dos empreendedores, é justamente o planejamento. E aí você toca num ponto que planejar para o brasileiro é um problema porque ele quer ser preciso. Porque o custo do dinheiro é alto aqui. Então você não investe em algo que não tem retorno. Então é diferente de um americano que tem uma taxa de retorno financeiro bancário de 2% ao ano. Então ele arrisca a ganhar 3,5% ao ano numa atividade portuária. O brasileiro, o investidor brasileiro, ele tem um ganho financeiro bancário muito alavancado e ele não redistribui isso para atividades operacionais que gerem lucros operacionais. O empreendedor brasileiro, o grande investidor brasileiro está muito interessado no ganho bancário, financeiro. Mas Porto é um mercado internacional, Daniel. A gente vem sofrendo pressões, principalmente em virtude do volume de informações e a velocidade destas informações. Nós precisamos, naturalmente, evoluir tecnologicamente nos portos para que a gente possa ser competitivo. Aí eu volto na questão da competição. Por ser um mercado internacional, naturalmente, eu percebo que cada vez mais tudo que é necessário, ele vem sendo empurrado, se eu posso me utilizar dessa terminologia, goela abaixo. E aí o foco do planejamento é extremamente importante.
Voltado a isso, Daniel, eu preciso te perguntar, como é que a CargoSnap consegue contribuir dentro desse processo logístico em função das tecnologias que vocês têm disponíveis hoje? Tá, hoje a CargoSnap ele é um aplicativo que nasceu de dores operacionais. Então, o criador dessa ideia chama Marcel Merckx, ele é um holandês. O Marcel, como gestor de logística, tinha dores, onde ele tinha claims contra ele, onde ele tinha claims dos armadores que cobravam avarias de container. Damage inspection. Damage inspection. E não havia nenhuma contraprova. Então, as invoices chegavam e você tinha que pagar. O cliente chegou aqui uma carga variada e eu não tinha contraprova de que eu entreguei, ou pelo menos eu liberei a carga em ordem. A CargoSnap veio para solucionar esse problema. Ela transforma telefones celulares por aplicativos, sendo iOS ou Android, então você está disponível em plataformas Samsung, Apple e afins, onde você cria provas de condição. Então, o que a gente propõe? O CargoSnap ele gera provas de condições utilizando o aparelho celular. Então, a cada operação logística, a gente registra todas as operações logísticas, seja de carregamento de container, caminhão, vagão, aeronave, ou descarga, ou movimentações portuárias. A CargoSnap tem um slogan que a gente chama de Scan, Snap and Share. Simple. O que é o scan? O scan é o leitor óptico, onde ele lê código de barras ou QR Codes, que podem estar numa nota fiscal, num conhecimento de transporte rodoviário, num Bill of Lading, numa ordem de serviço, Num BL. num BL, num AWB. Enfim, ele registra este código de barra, esse QR Code, com o aplicativo, e este QR Code, esse barcode, ele se transforma no link, no ID desse embarque. Snap é a operação de fotografia, então você, num processo de stuffing, você tira em média 10, 15, 20 fotos e registra todas essas fotos dentro desse ID. E o Share, dentro da plataforma, todas as informações captadas pelo telefone celular, fazem upload encriptografados, uma tecnologia da Microsoft Azure, onde você tem a garantia, a segurança Para disponibilizar isso em nuvem para consulta. Para consulta. E o Share é onde você faz a distribuição dessas informações para seu despachante, para seu cliente final, para a transportadora, para órgãos específicos. O teu share hoje, ou o share da companhia, está focado diretamente nos transportadores? Não, ele está... Todos os operadores de logística são nossos potenciais clientes, tanto os recebedores de cargas, os embarcadores de cargas, os armazenadores de cargas, terminais, armazéns, transportadores, o pessoal que faz o handling, operadores portuários, terminais portuários. Então, eu tenho uma gama de atividades, um potencial cliente bastante interessante. A gente garante, minimiza riscos de claims, cria contraprovas contra claims, cria contraprovas contra armadores. Damage é uma situação que precisa ser gerida sempre com eficiência. De perto. César, eu sei e nós temos conhecimento, e eu vou precisar que você compartilhe também com todos os nossos telespectadores, porque eu sei que vai chover aqui uma série de e-mails e contato com a produção de pessoas buscando capacitação. Qual foi os trabalhos que já foram desenvolvidos pela tua companhia no passado, portos que vocês já visitaram, e compartilha com a gente qual é a agenda futura que vocês têm para que as pessoas também que estejam interessadas possam aí participar de eventos tão importantes como você realiza. Tá. Os projetos da BES, hoje a BES tem algumas exclusividades com algumas instituições fora do país, como a PEC e a Erasmus University. Então, nós já fizemos, tudo começou com os alunos da Baixada, né? E a gente hoje já está expandindo para São Paulo, mas 70% dos nossos alunos são aqui de Santos. Então, nós fizemos já Rotterdam, certo? Só que não só visita, na nossa programação está incluso aulas de especialização, né? Workshops dentro da área portuária e a visita em si dentro dos portos. Rotterdam, Antuérpia e os nossos próximos projetos. Singapura, nós estamos contatando também para Miami e New Orleans para conhecer esses portos e no Canadá também. E uma coisa que falta bastante
e que a gente percebe que alguns professores aqui, FATEC, de universidades, tentam levar os seus alunos para portos brasileiros, porque muitas pessoas, por incrível que pareça, não conhecem os portos vizinhos aqui nós. Então, nosso planejamento já estamos com um projeto para Paranaguá e daqui para frente fazer todo Os portos brasileiros ocorrem quando? Agora o Paranaguá vai acontecer agora em agosto, né? Mas aqui a gente está com um projeto de fazer pelo menos 3, 4 portos por ano, né? Em datas variadas, principalmente em julho e janeiro, porque é as férias dos alunos, né? Mas fazer visita, como falei, Paranaguá é o primeiro, mas Navegantes, vamos fazer no Rio e os do Nordeste. Então nós vamos fazer uma sequência, um ciclo de visitas aos portos brasileiros. O César me confessou aqui no intervalo de que o telespectador que souber qual é hoje o porto mais automatizado em robótica vai ser aí contemplado com a visita em agosto pelo Porto e Negócios. Para a gente encerrar o nosso programa, vou perguntar para o Daniel Lins. Daniel, quem é Daniel? Empreendedor, santista, antes de mais nada, criado na cidade de Santos, estudei aqui no Colégio Santista, formado em administração, profissional de logística há 20 anos, hoje, e empreendedor. Eu decidi empreender após alguns anos de experiência, o que me capacitou a empreender com mais segurança. Então, a primeira empresa que eu construí foi a Centurion Shipping, um agente de carga, que hoje faz contratos com grandes importadores brasileiros, das grandes empresas brasileiras. Ela fica em São Paulo. A minha segunda empresa chama La Playa Comunicação, é uma agência de publicidade que fica aqui na cidade de Santos. E a gente já está há 2 anos de operação, com bastante sucesso. A gente tem clientes bastante importantes e com destaque na região. E a terceira empresa, que agora nós iniciamos agora em abril, chama Cargo Snap, que é voltada para o setor de inovação. Então, o Daniel é um empreendedor. Né? Então... E é muito bom a gente ver aqui, na região, a gente possui pessoas com esse DNA, o DNA do empreendedorismo. Parabéns pelo teu trabalho, Daniel. Obrigado. César, vou ter que te perguntar também. Quem é César Augusto? É bastante interessante essa pergunta, porque eu acho que, no meu caso, o empreendedor já estava lá dentro, né? E ele estava querendo sair de alguma forma. Hoje eu sou formado em engenharia, eu fui gerente de projetos da Vivo, né? Por longos aí 10 anos, trabalhei na Accenture, na área de programação, e trabalhava gratuitamente por um professor da USP, né? Levando grupos dele para fazer especializações fora do país. E deu um start fazendo isso. É muito engraçado que ele me dava a passagem e me pagava o hotel, e eu ia lá tomar conta do grupo dele. E isso começou a ficar... Eu fiz isso durante uns 4 anos. E, de repente, surgiu a BES, né? E a BES, de princípio, era uma empresa era uma agência de turismo, né? E intercâmbio de línguas. E o que mais me deixou feliz foi ter entrado na área portuária, que é um nicho que eu acabei descobrindo, né? Aqui na Baixada Santistas, como eu falei, tenho muitos amigos no Porto e começaram a me perguntar a respeito de cursos. Por que você não faz o intercâmbio aqui, nos portos e tal? E foi aí que começou. Então, acho que o empreendedor estava dentro do César, e já faz 10 anos que eu estou praticamente 10 anos com a BES, né? E agora no ramo portuário, isso é bastante legal. E César, você tem um desafio grande na sua mão, você tem uma demanda Tem. monstruosa, Monstruosa. e a região precisa de pessoas como você para investir e incentivar capacitação. Parabéns pelo teu trabalho também. Obrigado. Porto e Negócios fica por aqui e lembre-se, elogie em público e corrija no particular. Um líder orienta sem ofender e ensina sem humilhar. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Grupo Mendes.